Os gnósticos são um grupo de pessoas que buscam revelar a verdade suprema do espírito, derrubando crenças falsas sobre Deus, a sociedade e a vida em geral. Os humanos são almas divinas aprisionadas no mundo físico e que, a maneira de alcançar a salvação é ignorando os deuses da religião e suas escrituras. Entretanto, é necessário adquirir conhecimento esotérico secreto sobre quem você realmente é, de onde veio e sobre como essas entidades parasitárias operam e que, eventualmente, sua alma se libertará desse mundo físico no qual está aprisionada. Eles falam sobre entidades parasitárias que não apenas nos usam como fonte de energia, mas também impedem que nossa alma deixe o mundo material após a morte do corpo, assim reciclando nossa alma toda vez que morremos. Os textos sagrados descrevem detalhadamente a manipulação da humanidade. A armadilha da alma é mencionada no livro secreto de João, que foi sempre considerado como uma heresia pela Igreja. Durante toda a sua história, esse conhecimento ocupa um lugar distinto entre as heresias cristãs primitivas. O docetismo, por exemplo, um movimento cristão primitivo, postula que Cristo não possui um corpo humano, uma crença que se origina de compromissos filosóficos que diminuem a importância do mundo material ou desejam elevar a divindade de Cristo às custas de sua humanidade. É essencial dissipar as concepções equivocadas que persistem ao longo do tempo. Ao contrário das crenças anteriores, o gnosticismo não precedeu o cristianismo, ele emergiu posteriormente. A biblioteca de Nag Hammadi, que guarda textos gnósticos descobertos na metade do século XX, confirmam as suposições anteriores que caracterizavam o pensamento gnóstico, o desprezo pelo mundo material, visões alternativas de salvação e o apreço pelo conhecimento. A palavra gnosticismo tem origem na palavra grega gnosis, que pode se traduzir como conhecimento, sabedoria ou iluminação, enfatizando assim a crença na iluminação espiritual exclusivamente individual. Para compreender, é útil identificar alguns princípios. Os gnósticos afirmam que o mundo material não é real. Contudo, possuem uma aversão profunda pelo mundo material, considerando-o intrinsecamente falho, alinhando-se com a noção de que o mundo físico, incluindo o corpo humano, carregam impureza. Compreender o gnosticismo envolve estudar sua natureza, reconhecendo tendências diversas e compreendendo o contexto histórico. Ao nos aprofundarmos no pensamento cristão primitivo, as tensões entre dimensões espirituais e materiais persistem em várias formas, promovendo reflexões contínuas sobre a natureza da fé e da existência. Os setianos, um grupo de cristãos frequentemente referido como gnósticos clássicos, tiveram sua emergência no final do primeiro século depois de Cristo e apresentaram uma identidade distinta em contraste ao cristianismo apostólico. Dentro de seus textos sagrados, os setianos adotaram várias autodesignações, como a geração inabalável, a semente de Set ou os filhos da luz. Compreender os setianos e outros grupos gnósticos primitivos são um desafio, principalmente devido a fontes tendenciosas que sempre rotularam eles como hereges, assim proibindo suas ideias. O gnosticismo foi, sobretudo, um movimento solto de grupos independentes. Esses grupos pareciam existir apesar dos emergentes grupos cristãos proto-ortodoxos. Os seus pensadores desfrutavam de liberdade interpretativa em suas mitologias e cosmologias, resultando em variações que refletiam revelações pessoais. Sua jornada espiritual visava a transformação, um renascimento no espírito, transcender as limitações mortais em direção ao reino divino. A forma mais pura de gnosis permanece inalterada, a menos que a condição espiritual da humanidade e tudo o que chamamos de criação mude. Nas poucas vezes que apareceu abertamente na história, esse conhecimento não se manifestou em sua forma pura, mas se adaptou às características culturais e históricas do tempo e do lugar.
Portanto, esse conhecimento sempre esteve por trás de quase todos os sistemas teológicos e filosóficos rotulados como heréticos, que sempre foram proibidos, perseguidos e forçados a se esconder. Se esse conhecimento fosse descoberto e escrito, o livro seria formidável. Seria o texto mais perigoso do mundo, capaz de despertar e libertar aqueles que o leem. Seria um objeto estranho dentro desse mundo, algo que não foi concebido aqui, mas que vem de fora, de um mundo completamente diferente. Todas as religiões afirmam que a matéria é boa ou que o mundo é bom, que foi criado por um Deus e que esse Deus é justo, esse Deus é bom e que criou algo de bom para o homem. O conhecimento, através da gnosis, afirma o oposto. A matéria é má e impura. A matéria é a prisão do espírito. Esse mundo material é o inferno. A matéria é má, e se a matéria é má, o criador da matéria deve ser, consequentemente, alguém maligno. O mundo material não foi criado por um Deus bom ou justo, mas por um criador satânico. Esse Deus cria mundos como bolhas, aprendendo com eles, às vezes tendo sucesso e muitas vezes falhando. Ele é um Deus extremamente incompetente. Existem mundos que falham e ele precisa destruí-los, e existem mundos que se saem melhor. Ele não tem ideia do que está fazendo. Um exemplo simbólico dessa afirmação é a extinção dos dinossauros. Assim como ele criou, ele destruiu quando notou que sua criação era falha. A Bíblia diz: Deus disse haja luz e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. Como assim ele não sabia? Ele não sabia que algo era bom? Ao mesmo tempo que o Deus Criador afirma continuadamente que ele é o único, ele não diz apenas uma ou duas vezes, mas sim constantemente. Eu sou o único Deus, não há outro Deus além de mim. Eu sou o seu Deus, sou o único, e você será punido se adorar outro Deus além de mim. Todos nós sabemos que quando alguém repete excessivamente a mesma coisa, é porque não tem certeza do que afirma. Portanto, precisa se afirmar tanto. É como se o Deus Criador suspeitasse de algo. Talvez ele não tenha certeza de que pode haver outro Deus, um ser muito acima dele, um ser infinitamente superior. Todos os mitos religiosos afirmam que o homem foi criado por Deus, formado do barro. A Bíblia diz: O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui diz que Deus criou o corpo e a alma do homem, uma parte física e material, o corpo de barro, e uma parte psíquica, o fôlego do Criador, chamado alma. Se o homem fosse apenas um corpo e uma alma, ele seria como um animal, apenas mais inteligente, mas internamente não muito diferente de qualquer outro animal. O homem no Éden, no paraíso, não sabia quem era, seguia ordens e dava nomes aos animais. Parecia uma espécie de administrador no jardim, preparado por Deus para ele. O homem após a sua queda, o homem como o conhecemos agora, é mais que um corpo e uma alma, há um espírito que não foi criado pelo Deus Criador, mas que foi aprisionado e vinculado à alma do homem. O homem era perdido, não sabia quem era e de onde vinha. O homem se conscientizou de quem era e se encontrou apenas após o que foi chamado de pecado. Toda a criação é satânica, é má, vinda de um criador satânico, um demiurgo. Portanto, não apenas o corpo, mas também a alma do homem é algo mau. A gnosis afirma que o homem é composto por 3 substâncias, 3 elementos: o corpo, a alma e o espírito. Vimos anteriormente que o corpo e a alma foram criadas por um Deus Criador. Ele criou o corpo a partir do barro e dotou uma alma através de um sopro no nariz do homem. Tanto o corpo quanto a alma foram criadas pelo demiurgo. No entanto, há outro elemento no homem que não foi criado pelo demiurgo. O elemento que vem de outro mundo, de outro plano, chamado espírito. As diferenças são absolutas entre as criações do demiurgo e do espírito. Considerando o Deus Criador do mundo como vastamente inferior, logicamente, todos os seus mandamentos destinados ao homem devem ser desobedecidos. O conteúdo dos textos sagrados das religiões representa não a palavra do verdadeiro Deus, mas sim a do demiurgo. Esses textos contêm seus mandamentos e o que ele deseja que os homens realizem.
como devemos se relacionar entre si, como devemos adorá-lo e como devemos servi-lo. Portanto, se essas são as leis do Demiurgo, elas podem e devem ser desobedecidas. A perspectiva de um homem comum é: Deus ama o homem, deseja ajudá-lo e deposita as grandes esperanças nele, precisando que o homem aperfeiçoe e complete a sua obra. Na perspectiva desse homem, ele se acha a melhor criação de Deus. Por que ele se rebelaria contra Deus, opondo-se a ele e o negando? Mas o que esse homem não sabe é tudo o que afirmamos até agora sobre esse tal Pai benevolente e suas criações. A rebelião contra o Demiurgo não apenas liberta o homem de sua escravidão e servidão, mas também enfraquece o Demiurgo e retira o seu poder. Se o homem fosse apenas corpo e alma, se essas entidades criadas fossem tudo o que constitui um homem, certamente não haveria rebelião. O que acontece é que há algo no homem que não foi criado pelo Deus Criador. O espírito foi trazido de fora, não pertence a esse mundo, e foi adicionado essa mistura de corpo e alma para fazê-lo funcionar. Mas foi colocado aqui contra sua vontade. Aprisionado na matéria, é o espírito que se rebela. Essa rebelião contra o Demiurgo vem do espírito. É o espírito do homem que se odeia e se impõe ao Criador e seus trabalhos. Um homem gnóstico, um homem que se tornou o seu próprio espírito, um homem em que seu espírito foi libertado e que, tomando o controle de seu corpo e alma, os usa como instrumento, será um grande rebelde, um grande oponente. Suas ações serão impotentes e demolidoras. Por outro lado, um homem semi-adormecido será um rebelde de meio período. Ele buscará cegamente uma saída, opondo-se quase inconscientemente ao mundo criado, que envolve e sufoca seu espírito. Mas as suas ações semiconscientes não permitirão uma rebelião. No processo de libertar o espírito, o homem ganha poder igual e eventualmente superior ao Demiurgo. A rebelião e a oposição enfraquecem e retiram o poder do Demiurgo, e isso nos leva a 3 possíveis ideias que um homem pode ter do Deus Criador. A primeira é acreditar no Deus de qualquer escritura. Assim, você estará confirmando que o Deus Criador existe e concorda com suas criações. A segunda seria: o Deus Criador não existe. Tudo que existe é um produto de uma evolução material cega. E essas 2 primeiras posições, Deus existe ou não existe, são tradicionais ao longo da história. Sempre se pensou que não poderia haver uma terceira opção, mas então Nietzsche veio e declarou: Deus está morto. Com isso, a terceira visão que alguém poderia ter sobre o Deus Criador é que ele existe, mas ele deve ser eliminado pelo homem. Essa posição parece ser a que causou mais horror, julgando pelo modo de como, de acordo com os gnósticos, Judas veio para auxiliar Cristo em sua missão. A traição de Judas leva diretamente à crucificação de Jesus, a morte do Messias que redimiu o mundo, a morte redentora do Salvador. Sem Judas não teria acontecido. Sem Judas, o cristianismo não teria triunfado como uma religião. Imaginem como seria diferente a história humana se Judas, o melhor dos discípulos de Cristo, não tivesse existido. E como Judas poderia se importar com o fato de que gerações posteriores o chamariam de monstro? Esse é o destino dos heróis, dos grandes homens, aqui no inferno. Sem dúvidas, Judas sabia que falariam mal dele, que seria desacreditado e odiado. Mas como ele poderia se importar quando veio cumprir a missão essencial ao lado do Salvador do mundo?